O número de agências bancárias cresceu 4 vezes nos últimos 18 anos no Brasil, mas o policiamento para evitar assaltos não seguiu esse crescimento. E esse é um dos motivos apontados para o aumento de grandes roubos e explosões de caixas eletrônicos em cidades pequenas do interior do país. Minas Gerais é o estado que mais sofre com esses ataques. Veja na nossa reportagem especial de hoje. Estas imagens exclusivas mostram o cerco da polícia à cidade de Abre Campo, interior de Minas. A mega operação é para evitar o resgate de 6 presos durante uma audiência. Eles podem ser condenados a 60 anos de prisão. A quadrilha foi indiciada por envolvimento no crime mais violento deste ano em Minas Gerais. Roubo seguido de morte, sequestro e assalto a 2 agências bancárias aqui na cidade vizinha de Santa Margarida. Com celulares, os moradores filmaram a ação dos criminosos. Passava das 9 da manhã de 10 de julho. Com o sobrinho feito refém, o vigilante do primeiro banco atacado, Leonardo José Mendes, de 53 anos, se rende. Mesmo assim, é assassinado. A polícia chega já com os ladrões no segundo banco. Na fuga, a quadrilha faz outra vítima. Matou o policial. Era o cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos. Do primeiro banco, a quadrilha roubou R$ 91.400. Do segundo, não conseguiu levar 1 centavo. Os criminosos, surpreendidos pela polícia, fugiram aqui por esta rua. Tinham armas mais modernas e mais poderosas. Começou o intenso tiroteio. O cabo da PM foi morto aqui nesta esquina, que até hoje tem as marcas dos tiros. Era início do expediente no comércio. A rua começava a ter algum movimento. Ao escutar os tiros, alguns moradores correram para ver o que era. 2 que estavam a uns 100 metros de distância lá atrás acabaram baleados. Aqui, ó, e saiu o carro. Pegou no braço também. Tudo é um tiro só. O ferimento já cicatrizou, mas seu Joaquim jamais vai esquecer. Pensei, tô morto. Se o doutor fosse mais um tantinho assim pra dentro, eu tava seco. Dona Luciana quer guardar para sempre a prova de que foi por pouco. Dá pra gente ver direitinho a bala ainda no braço da Dona Luciana. Eu estava queimando e o meu braço estava dando aquele arranco. Seu Leonel não levou tiro, mas sofreu em dobro. A angústia de ver um filho refém e a dor de enterrar o irmão, o vigilante assassinado. Foi um baque danado, né? E até hoje é difícil. No inquérito de mais de 1000 páginas, os reféns contaram que foram libertados na saída da cidade. Os criminosos fugiram para a zona rural. Cercados pela polícia, foram presos horas depois no alto de um morro. O delegado acredita que prendeu menos da metade da quadrilha de 20 pessoas. Todos os 6 que já estão atrás das grades eram foragidos da justiça. Nós temos aí coisa de 20 roubos com grandes, sérias suspeitas de ter sido eles. Nós estamos aí trabalhando nesses inquéritos para acabarmos de concluir. Muitos deles foram presos várias vezes por homicídio, por roubo, que a justiça já os prendeu e já os liberaram, né? Nos celulares apreendidos, a polícia descobriu que os assaltos eram planejados por mensagens. Armas e explosivos ficavam guardados no mato, de onde a quadrilha saía antes dos roubos. Como faziam os cangaceiros na época de Lampião. As táticas fizeram com que este tipo de crime passasse a ser chamado de novo cangaço. São grupos de 20 a 30, né, que chegam na cidade, ilham a cidade, chegam ao ponto até de cortar a luz, cortar o telefone da cidade, e isolam a cidade e ali sim, eles vão explodir em todas as agências. Em Capetinga, sul do estado, a polícia encontrou uma mata que também servia como escritório do crime. A fiscalização da venda de explosivos usados para arrombar cofres e caixas eletrônicos
está sob a responsabilidade do Exército. Desde a fabricação à comercialização, para fazer qualquer uma dessas fases com relação aos explosivos, a empresa tem que ter o seu certificado de registro. Mas o desvio desses materiais é comum, principalmente no trajeto entre os fabricantes e o consumidor final. A escolta do Exército só é obrigatória no estado de São Paulo, onde boa parte do material é produzida. É um dos motivos que fazem com que as explosões em bancos sejam cada vez mais comuns em pequenas cidades e mal vigiadas no interior do Brasil. Em 18 anos, o número de agências bancárias em todo o país cresceu quase 4 vezes. Mas em Minas Gerais, a situação é particularmente pior. Só este ano foram 318 ações contra bancos. O estado concentra o maior número de cidades do país, mas teve o efetivo da Polícia Civil reduzido à metade nos últimos 18 anos. Minas Gerais tem 853 municípios e cerca de 300 delegacias, média de uma para cada 3 cidades. A única especializada no combate ao crime organizado é esta aqui. A própria polícia reconhece que a estrutura pequena no estado tão grande é um incentivo à criminalidade. Em mais de 300 anos de história, Pitangui, por exemplo, teve a primeira noite sem dormir. Primeiro, os criminosos tentaram entrar neste banco, não conseguiram e foram para a segunda agência. Fecharam a rua e começaram a atirar. As balas atingiram a vitrine de Dona Maria Neuza. Foi uma verdadeira madrugada de terror. Parecia uma praça de guerra. Teve a primeira explosão e, após a explosão, os tiros na rua toda, de uma esquina a outra. Olhando assim, parece um cenário de guerra. É o que sobrou da agência bancária e do Instituto Histórico. Portas, janelas, móveis, tudo foi queimado. O fogo também destruiu parte do patrimônio mais valioso, uma biblioteca com obras de mais de 300 anos. O mais atingido foi o Instituto Histórico, que em segundos ficou em chamas. Do acervo com mais de 300 livros, apenas um não virou cinzas. Essa obra é de 1940. Brasil holandês, sob o conde Maurício de Nassau. Olha que coisa maravilhosa, né? E vários desses foram perdidos. Só os documentos que estavam no andar mais alto não foram queimados. Os bandeirantes paulistas estão todos aqui registrados. Tráfico negreiro pro oeste de Minas inteiro está todo aqui. A Guerra do Paraguai está aqui. Parte da Inconfidência Mineira está aqui. Então, assim, eu considero que salvou-se um acervo nacional de grande importância. Mas os livros não. Os livros não. O fogo destruiu os 3 andares do prédio. Esta aqui era a tesouraria, agora com escoras para o teto não desabar. O que os assaltantes não sabiam é que havia outra pequena fortuna ao lado. Mais dinheiro nesses 5 caixas eletrônicos que também foram destruídos pelas chamas. O incêndio teria sido provocado por um erro de cálculo de explosivos. Pitangui se esforça para se recuperar do susto. Todo mundo ficou muito assustado, né? Deu muito pânico em todo mundo. Eu nunca tinha escutado tiro aqui igual desse tipo, não. Pitangui tem quantos anos, você sabe? Pitangui tem 302. Já tinha visto algo igual? Nunca. Eu preocupo com ela, né? Que perigo que ela corre, que toda a população corre. Mais do que retomar a rotina, as cidadezinhas atacadas do interior querem resgatar um patrimônio ainda mais valioso: a qualidade de vida e o sossego que os criminosos teimam em roubar.